Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, ou Professor Mamadeira, como muitos me chamam. Bom, eu vou estar dando aqui algumas aulas de matemática, na parte de trigonometria, geometria plana para vocês no nivelamento. E como eu acredito que essa aqui vai ser a primeira aula que vocês vão assistir comigo, nada mais justo que eu fazer uma pequena apresentação, né? Eu sou aluno do ITA, meu apelido é Mamadeira. Eu estou no quinto ano do ITA já, finalizando o curso, e eu dou aula no CAGE desde 2020, dando aula de matemática de várias frentes. E infelizmente esse ano eu vou fazer um intercâmbio e por conta disso não vou poder acompanhar vocês no extensivo, tá? Mas bom, eu espero que vocês aproveitem as aulas gravadas aqui, consigam aprender bastante, e qualquer coisa podem falar com a gente, beleza? Bom, essa primeira aula a gente vai tratar um pouquinho de alguns tópicos de ângulos, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos básicos, tá? Então aqui vai ser bastante conceito e em seguida a gente vai entrar um pouquinho com algumas contas, tals. Então prestem bastante atenção nessa aula e eu vou subdividir esses assuntos de forma que vocês possam revisitar de forma mais simples, beleza? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho das entidades que formam as figuras planas que a gente conhece, como triângulos, círculos, etc. Vai começar bem do básico mesmo. Então, os dois entes primitivos que a gente chama, que formam basicamente todas as figuras que a gente conhece, são o ponto e a reta. Tá? A gente diz que são noções primitivas da geometria porque a gente não consegue definir em palavras é, como essas duas entidades existem, certo? Eu não consigo definir elas sem utilizar outros conceitos também primitivos. Por exemplo, a gente sabe o que é um ponto, a gente sabe o que é uma reta. Né? A gente já tem uma noção clara, intuitiva do que são. Mas, por exemplo, se eu perguntar para você o que é uma reta, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é uma reta é um conjunto infinito de pontos. Então eu pego vários pontos, uno eles e eu vou ter uma reta. Só que eu utilizei ponto para explicar reta. E se eu for definir ponto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ponto é o menor corte possível que eu posso fazer de uma reta. Então eu utilizei reta para definir ponto, entende? Então eu não consigo definir eles sem utilizar um ao outro, certo? E aí, o ponto e a reta são esses dois carinhas aqui. Então a gente tem um ponto A, ele não vai ter dimensão, tá? Ele não tem comprimento, não tem largura, ele não tem dimensão. E a gente tem a reta R, que eu denominei, que ela vai ter uma única dimensão, que é o comprimento, tá? Só para deixar bem claro, reta, quando a gente define reta, a gente quer dizer que ela segue por infinito nos dois sentidos, tá? Uma reta ela não tem fim. Então a reta R ela prosseguiria aqui no slide para cima e para baixo aqui infinitamente, certo? E só para deixar bem claro, usualmente a gente utiliza a letra maiúscula para definir ponto e letra minúscula para definir reta. Beleza? Então, vamos adiante. O próximo ente muito importante na geometria é a semirreta. Então, a semirreta a gente forma como? Eu vou pegar uma reta, R, por exemplo, e eu vou botar um ponto sobre ela. Esse ponto vai dividir a minha reta em duas entidades, que a gente vai denominar semirretas. Então, a semirreta ela tem início no ponto A e ela segue até o infinito em um certo sentido. Beleza? Semi quer dizer metade, então metade de uma reta. Né? Bem intuitivo mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa reta roxa, eu vou botar um ponto A sobre ela, e eu vou então ter duas semirretas. Uma que segue infinitamente para um lado e uma que segue infinitamente para o outro. Então a semirreta ela tem início, mas não tem fim. Beleza? Bom, o próximo ente da geometria é o segmento de reta. Então, o segmento de reta é a união de dois pontos, A e B, por exemplo, e todos os pontos entre eles, certo? Então, segmento de reta vai ter início num ponto A e vai ter fim num ponto B. Então, para deixar bem claro, reta é infinita nas duas direções, semirreta tem início, mas é infinita em um sentido, e o segmento de reta é delimitado, ele é finito, ele vai de um ponto A até um ponto B especificamente. Então,
Eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, eu vou unir eles, e essa região em roxo é o meu segmento de reta, certo? Que é formado pelos pontos A e B. Então, temos ponto, reta, semirreta e segmento de reta. Beleza? Bom, um outro conceito muito importante é região. Então, região é um conjunto de pontos. Eu vou delimitar ele de alguma forma, e aí todos os pontos nessa região delimitada formam a região na geometria plana, certo? Então, uma região ela pode ser convexa ou ela pode ser côncava, tá? Uma região vai ser convexa quando qualquer segmento de reta AB, certo? Então, formado por dois pontos A e B, está completamente contido nessa região. Se eu traçar qualquer que seja segmento de dois pontos dessa região e esse segmento passar por fora da minha figura, eu vou dizer que essa região é côncava, tá bom? Maior parte dos casos a gente vai tratar de regiões convexas, tá? Lá vamos tratar de polígonos, triângulos, etc. Vão ser convexos. Então, só para fazer essa distinção aqui inicial. Então aqui a gente tem dois exemplos de regiões convexas. De forma que, se eu pegar dois pontos quaisquer dessas duas regiões, certo? Delimitadas pelas retas em roxo, se eu traçar um segmento de reta AB, esse segmento está completamente contido na minha região, tá bom? Então, esses aqui são dois exemplos de regiões convexas. Eu não consigo traçar um segmento de reta com dois pontos da minha região, de forma que esse segmento passe por fora, tá? Agora, eu peguei aqui dois casos em que eu tenho regiões côncavas, tá? Então, nesse caso, eu vou botar dois pontos AB dessas regiões, tá? Então, dentro dessas retas e dessas curvas roxas. E quando eu traçar o segmento AB, os segmentos vão passar por fora aqui da minha região. Então, a gente consegue ver ali na esquerda que ele passa por fora e ali da direita também. Como esse segmento passa por fora, eu digo que essas regiões são côncavas. Tá? Isso lá na frente vai ser importante porque regiões convexas vão atender certas regras, né, que a gente vai utilizar bastante, e as côncavas não. Beleza? Então, regiões convexas e côncavas. Beleza. Definimos vários entes, ponto, reta, semirreta, segmento de reta, regiões. E agora vamos falar um pouquinho de ângulos em si, né, que é o que a gente vai tratar nessas próximas aulas. Então, ângulo é a união de duas semirretas com mesma origem, tá? Então, eu tenho duas semirretas que partem de um mesmo ponto A, por exemplo, certo? E o ângulo vai ser essa região que entre as semirretas e vai me dar uma certa medida de abertura entre essas semirretas, tá? Então, o ângulo a gente pensa intuitivamente nisso. Ah, beleza, é o grau de abertura, é a medida de abertura entre as setas. Quanto menor for o ângulo, menos espaçadas estão as setas. Quanto maior, mais afastadas, certo? Então, um exemplo disso é isso aqui. Eu tenho duas semirretas R e S que têm origem no ponto A, certo? E eu tenho esse ângulo A chapéu, geralmente, tá? A gente vai denominar ângulos com base no vértice deles, né? Dessa origem, esse ponto A. Então, A chapéu é o ângulo que está contido ali no ponto A. Ou RAS, que vai dizer, então, é o ângulo formado pela semirreta S com o ponto A e a semirreta S. Tá bom? Eu posso dar outros nomes, claro, mas esses aqui são os mais comuns e que deixam assim mais claro para a gente quem é esse ângulo. Então, em branco ali a gente tem esse ângulo A, que vai me dar então a medida de abertura entre as minhas duas semirretas, R e S. A região formada pelo ponto, né, desse ângulo, com os pontos interiores da semirreta, vai ser chamado então de região angular. Tá? Então, região angular vai ser todos aqueles pontos que estão nessa região em branco e até o infinito, certo? Então, ele contém o ponto A, ele contém a semirreta R e S e todos os pontos nessa região em branco entre as minhas duas semirretas.
beleza? Então, isso é uma região angular. Bom, então vamos parar por aqui, tá? Dar aquela espreguiçada, aquela respirada, anota ali os conceitos, e aí a gente volta para a próxima